Da queda à restauração. O que a humanidade perdeu no Éden e o que Yeshua restaurou na cruz. Desde o início da Bíblia existe uma pergunta que ecoa através de toda a história humana. O que exatamente foi perdido no jardim do Éden? Muitas pessoas acreditam que a queda de Adão e Eva trouxe apenas a morte física para a humanidade. Porém, quando observamos atentamente as Escrituras, percebemos que a queda produziu uma ruptura muito mais profunda. O pecado não afetou apenas um aspecto da existência humana. Ele atingiu todas as áreas da vida. A queda afetou nosso relacionamento com Deus, nossa saúde, nossa mente, nossas emoções, nossos relacionamentos, nossa identidade, nosso propósito e até mesmo a própria criação. Mas existe uma verdade gloriosa revelada desde Gênesis até Apocalipse. Aquilo que foi perdido no primeiro Adão começou a ser restaurado através de Yeshua, o Messias, o último Adão. Romanos capítulo 5 declara que assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, também por um homem veio a justiça que conduz à vida. A Bíblia inteira conta essa história. A história da perda, a história da redenção, a história da restauração. Vamos compreender cada uma dessas áreas. A primeira grande perda foi a comunhão com Deus. Antes da queda, Adão e Eva viviam em perfeita intimidade com o Criador. Não existia culpa, medo ou separação. Eles caminhavam na presença de Deus. Porém, após pecarem, esconderam-se entre as árvores do jardim. Pela primeira vez surge o medo da presença divina. O pecado criou uma separação entre Deus e o homem. Mas aquilo que Adão perdeu, Yeshua restaurou. Na cruz, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, simbolizando o acesso novamente aberto à presença de Deus. Agora, por meio de Cristo, não somos apenas perdoados, somos reconciliados com o Pai. A segunda perda foi a vida eterna. Deus havia advertido Adão que no dia em que comesse do fruto proibido, certamente morreria. A morte entrou na humanidade, não apenas a morte física, mas também a morte espiritual. A partir daquele momento, o corpo humano começou um processo de deterioração que culminaria na morte. Porém, Yeshua declarou: "Eu sou a ressurreição e a vida." Através de sua morte e ressurreição, a vida eterna foi oferecida novamente à humanidade. A morte já não possui a palavra final. A terceira perda foi a justiça. Antes da queda, Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. Após o pecado, perceberam sua condição e tentaram se cobrir. A inocência foi perdida. A culpa entrou na experiência humana. Mas na cruz, Cristo assumiu sobre si os nossos pecados e nos concedeu sua própria justiça. Aquele que não conheceu o pecado tornou-se pecado por nós para que nos tornássemos justiça de Deus. Outra consequência da queda foi a corrupção física. Doenças, sofrimento, fraqueza e envelhecimento passaram a fazer parte da experiência humana. A criação inteira foi submetida à corrupção. Porém, os evangelhos apresentam Yeshua curando enfermos, restaurando corpos e libertando pessoas. Esses milagres não eram apenas demonstrações de compaixão. Eles eram sinais visíveis do reino de Deus, restaurando aquilo que havia sido danificado pela queda. A restauração plena do corpo acontecerá na ressurreição, quando receberemos corpos glorificados e incorruptíveis. A queda também afetou a prosperidade. Antes do pecado, o jardim produzia abundantemente. Após a queda, a terra foi amaldiçoada. O trabalho tornou-se pesado. O suor, a luta e a escassez passaram a fazer parte da realidade humana. Mas Cristo tornou-se maldição em nosso lugar. Por isso, em sua obra redentora, encontramos não apenas salvação espiritual, mas também a restauração da bênção divina sobre nossas vidas. Outra perda profunda foi a alegria. O texto bíblico fala sobre dor, sofrimento e aflição. A tristeza tornou-se uma companheira constante da humanidade. Mas Yeshua declarou que sua alegria estaria em nós e que a nossa alegria seria completa. A alegria produzida pelo Espírito Santo não depende das circunstâncias. Ela nasce da certeza da redenção. A paz também foi perdida. Adão teve medo. Eva experimentou culpa. Os relacionamentos foram marcados por conflitos. A humanidade entrou em guerra consigo mesma. Mas Cristo é chamado de Príncipe da Paz. Por meio de sua cruz temos paz com Deus. E quando estamos reconciliados com Deus, começamos a experimentar a verdadeira paz interior. A mente humana também foi afetada. O pecado obscureceu o entendimento. A capacidade de discernir a verdade foi prejudicada. A humanidade passou a pensar de maneira distorcida. Por isso, Paulo ensina que devemos ser transformados pela renovação da mente. Em Cristo recebemos um novo coração e uma nova maneira de pensar. A coragem foi substituída pelo medo.
O homem que antes governava a criação agora se escondia atrás das árvores. Mas através de Yeshua recebemos ousadia para nos aproximarmos do trono da graça. Não precisamos mais fugir de Deus. Podemos correr para Ele. A força espiritual também foi comprometida. A humanidade tornou-se escrava do pecado. Aquilo que deveria governar passou a ser governado. Mas Cristo nos libertou da escravidão e nos concedeu o poder do Espírito Santo. Agora podemos vencer aquilo que antes nos dominava. A autoridade foi outra área profundamente afetada. No princípio, Deus entregou ao homem o domínio sobre a criação. Porém, através da desobediência, a serpente usurpou parte dessa autoridade. Yeshua veio como o rei legítimo. Após sua ressurreição, declarou que toda a autoridade lhe havia sido dada nos céus e na terra. E essa autoridade é compartilhada com aqueles que pertencem ao seu reino. Os relacionamentos também sofreram. A harmonia entre homem e mulher foi quebrada. Conflitos, acusações e divisões passaram a existir. Mas em Cristo somos chamados à reconciliação. A cruz não apenas reconcilia o homem com Deus, ela reconcilia pessoas entre si. A filiação divina foi outra grande perda. Adão foi expulso do jardim. A humanidade tornou-se distante da família de Deus. Mas através de Cristo recebemos o espírito de adoção. Não somos apenas servos, somos filhos e filhas do Altíssimo. A liberdade foi substituída pela escravidão. O pecado passou a dominar a humanidade. Mas Yeshua declarou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa liberdade não é apenas externa. Ela alcança a alma, a mente e o espírito. A glória também foi perdida. Romanos afirma que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A humanidade perdeu o brilho da presença divina. Mas em Cristo somos transformados de glória em glória. A imagem de Deus começa a ser restaurada em nós. O acesso à árvore da vida foi bloqueado. Querubins guardaram a entrada do Éden. O homem foi expulso da presença que sustentava a vida eterna. Porém, no último capítulo da Bíblia, a árvore da vida reaparece. O que foi perdido em Gênesis é restaurado em Apocalipse. Por fim, a própria função sacerdotal e real da humanidade foi comprometida. O homem foi criado para representar Deus na criação, mas Cristo restaurou esse propósito. Hoje somos chamados de reino de sacerdotes, anunciando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando observamos toda essa história, percebemos que a Bíblia possui uma estrutura extraordinária. Ela começa com um jardim, passa por uma queda, revela um redentor e termina com uma nova criação. O Éden perdido é transformado na Nova Jerusalém. A presença perdida é restaurada. A vida perdida é recuperada. A autoridade perdida é devolvida. A comunhão perdida é restabelecida. Por isso a mensagem do Evangelho é muito maior do que simplesmente ir para o céu quando morremos. O Evangelho é a boa notícia de que Deus está restaurando todas as coisas através de Yeshua. Ele está restaurando pessoas, famílias, mentes, corações, propósitos. E um dia restaurará toda a criação. A história da Bíblia é a história de um Deus que não desistiu da humanidade. Um Deus que entrou na história, carregou sobre si a maldição da queda e abriu um novo caminho para a restauração completa. Se este estudo falou ao seu coração e você deseja aprofundar seu conhecimento das Escrituras, conhecer mais sobre os padrões proféticos, o contexto hebraico da Bíblia e as riquezas da obra de Yeshua, participe do nosso estudo bíblico online. O link está na descrição deste vídeo. Clique agora, faça sua inscrição e venha estudar conosco as verdades que transformam vidas. Que o Senhor te abençoe e até o próximo estudo.